Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia, né? Então, agora nesse vídeo nós vamos corrigir as atividades de revisão de ciências dessa semana. Então, pegamos lá a nossa primeira parte do exercício de química. Então, o número 1 diz assim: observe as figuras abaixo. A e B representam respectivamente. Então você tem duas imagens aí. Na letra A é um balde com, provavelmente deve ser gelo, né? E na figura B, uma panela esquentando. Então, o que nós temos aí na letra A? O gelo, ele está no estado sólido. Quando ele começa a virar líquido, ele passa para outro estado. Então, essa mudança de sólido para líquido, nós chamamos de fusão. Então, olha lá, ó, na letra A, nós temos fusão. E a letra B, está acontecendo aí? A água provavelmente ela está fervendo e olha, nós temos aí ó, uma fumacinha desenhada. Então, fenômeno chamado de vaporização, ou também chamado de evaporação. É bom a gente lembrar que a vaporização tem dois tipos: a evaporação, que é um processo lento, e a ebulição, que é um processo rápido, né? Então, vai muito mais rápido, né? Então, ebulição e evaporação. Muito bem. Passamos então para o exercício número 2. O ozônio, O3, é um gás composto por 3 átomos de oxigênio. O ozônio é. Então, nesse exercício, o ozônio, nós lembrando, né, sempre que o ozônio ele é um gás que está presente na nossa atmosfera, que dá essa cor azulada na nossa atmosfera. Então, essas três partículas aí, esses três átomos, né, do oxigênio, ele vai formar o quê? Um tipo de uma substância. Né? Então, nós vimos, né, nos nossos módulos que a substância simples é quando é formada por um único átomo. E as substâncias compostas é aquela que possui um conjunto de átomos diferente. Então, nesse caso, como só tem oxigênio, substância simples. Continuando, água e óleo colocadas num mesmo recipiente para formar uma mistura. Água e o óleo é uma mistura, então misturei água com óleo. Lembrando que o óleo ele é menos denso que a água, fica na parte superior, mas ele é uma mistura. Bom, eles vão se separar, mas ele é uma mistura. Quando a gente percebe isso, a água e o óleo vão formar o quê? Duas camadas. Então, duas fases. São dois componentes e duas fases. Então, eu tenho o quê? Uma mistura heterogênea. Então, fases diferentes. Continuando agora, passamos para o módulo de física. Olha lá, número 4. Terremoto deixa mortos e mais de 300 feridos. Essa manchete de um jornal revela que o local foi atingido por uma onda. Bom, então nós vamos ver que as ondas vão ser classificadas em vários tipos. Nós temos as marinhas, as eletromagnéticas, as sísmicas, sonoras. Quando eu falo de terremoto, está relacionado com o movimento das placas tectônicas, né? Então, nesse caso, eu tenho uma onda sísmica. Número 5. O fenômeno chamado reverberação, olha que nome complicado, né? Reverberação. Ocorre quando? Então, olha bem, quando existe uma onda que tem sons, o som ele se espalha pelo meio. E o que a gente vai perceber? Quanto mais objeto eu tiver nesse local, os objetos eles dificultam a passagem do som. Então, a reverberação é quando esse som ele atinge vários objetos e vai dificultando essa passagem do som. Então, eu tenho aí, então, na letra A resposta. Vários objetos dificultam a reflexão do som. É diferente de eco. Número 6. Quanto à frequência dos sons superiores a 20.000 Hz,
identificados por animais como morcegos e cães? Temos. Olha bem, se vocês pegarem a página 499 da apostila, vocês vão ter lá a classificação das ondas sonoras em infrassons, sons audíveis e ultrassons. Essa classificação está relacionada com a frequência. Então, quando a frequência é abaixo de 20 Hz, infrassom. Quando ela é acima de 20 e abaixo de 20 mil, sons audíveis. Né? É, por exemplo, o som que o ser humano, consegue captar. Agora, o ultrassons é uma frequência acima de 20 mil Hz. Então, a resposta correta, né, é a letra C. Por isso que a gente sabe que morcegos e cães, os cachorros, eles têm o quê? Uma audição muito melhor do que a do ser humano. Na número 7, nós vemos lá, olha, na linguagem popular, altura e intensidade de som é a mesma coisa. Mas não é. Quando falamos sobre volume do som, nos referimos a, olha bem, a qualidade das ondas sonoras, elas vão ser classificadas de várias maneiras. Na página 500 você vai encontrar isso. Então, você tem lá a altura, o timbre e a intensidade. Então, às vezes confunde, né? Altura do som e intensidade. A gente acaba falando, abaixa esse som, está muito alto. Na verdade, a altura significa a acústica que esse som ele tem. Agora, quando eu quero falar de volume, é chamado de intensidade. Então, a resposta é letra B de bola. E, para finalizar, a número 8 diz o seguinte: o aparelho utilizado para medir a poluição sonora de algum ambiente é... Então, poluição sonora. Poluição sonora é quando nós temos aí uns sons que não cabem bem a um determinado local, né? Então, nós vamos ver. Sonar. Sonar não é, né, gente? Sonar é um aparelho que está lá, utilizado nos navios, nas embarcações, para verificar se tem algum objeto abaixo do nível do mar, do lago, do rio e assim vai. O trompete. Trompete também não é, porque é um aparelho, né, de música. Decibelímetro, aqui, olha, é esse aparelho. Vocês vão encontrar também na apostila todo um material falando sobre o decibelímetro, lá na página 501. Eu convido vocês a lerem, que é bastante interessante, conta toda a história desse tipo de medição. E a resposta D é menos ainda, porque fala de raio-x, que é uma onda eletromagnética, que a gente conhece quando a gente, né, vai aí fazer uma foto, né, que a gente diz, né? Então vai fazer o raio-x, as ondas eletromagnéticas que vão ser capturadas no osso, no nosso corpo. Muito bem, então aí nós estamos finalizando a correção dessa nossa atividade. Bons estudos para vocês e até a próxima.